Está conosco o terapeuta transpessoal Lacordaire Abraham Fayad, que vai nos falar sobre a cura espiritual da depressão. E também vamos ver a mensagem com o título O que é mais belo. A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história. O espírito Joana de Ângeles diz que a depressão é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Portanto, a depressão pode ter causas espirituais. Hoje vamos conversar com Lacordaire Abraham Fayad, psicoterapeuta transpessoal, sobre a visão espírita da depressão e também sobre a cura da depressão. Antes disso, vamos ver a mensagem do Momento Espírita. O que é mais belo? A natureza ou as construções humanas? O que nos causa mais admiração? A incrível variedade das cores, dos matizes da natureza, ou a engenhosidade humana que parece se superar a qualquer tempo? A natureza morre e retorna inigualável. Quando a neve tudo cobre, deixando somente se vislumbrar o imenso tapete branco, pensa-se que tudo está morto. Contudo, basta a primavera iniciar seu passeio habitual para que o verde da grama e dos pastos cubra as estradas, os morros, as montanhas. E os brotos despontam abundantes em toda parte, anunciando o ressurgir de uma nova e extraordinária estação. O homem constrói muita coisa ruim, mas ele refaz de forma ainda mais arrojada. Muitas de suas construções atravessam os tempos, sinalizando que desde o início de sua estada em nosso planeta, sua mente idealizou coisas grandiosas. Olha-se a natureza, e quanto mais se observa, mais cresce nossa admiração por esse celeste escultor, que trabalha seu cinzel nas rochas vigorosas que apontam para os céus, tanto quanto naquelas formações que se escondem na intimidade das cavernas ou no seio dos mares. Admiramos as formas curvilíneas das pedras. Extasiamo-nos ante as alturas das montanhas que parecem tocar as nuvens. Embriagamo-nos de sinfonias ouvindo o cantar da fonte, o sussurrar dos pequenos filetes nascentes, o estrondo das grandes quedas d'água. Sentamo-nos na relva umedecida pelo orvalho da manhã e descobrimos nas pétalas de uma minúscula flor um pequeno diamante que brilha aos primeiros raios do sol que se espreguiça lentamente. Beleza, cor, música. A natureza é pródiga em suas manifestações. E observando algumas espécies da flora, parece-nos descobrir Deus a pintar arabescos nas delicadas pétalas, ou como um cabeleireiro esmerar-se em cachos, coques, alisamentos. Quanto mais olhamos, mais nos encantamos. E se na noite salpicada de estrelas ficamos a mirar para o alto, reconhecemos a grande colcha bordada de luz a envolver a terra em cálido manto. É como se Deus, qual Pai amoroso, nos cobrisse de forma delicada, a fim de que lhe sintamos o amor enquanto nos preparamos para fechar os olhos físicos e, pelas vias do sono, visitarmos as paisagens espirituais. E, se assim nos encantamos com a prodigalidade divina, que dizer das criações humanas que a cada dia ultrapassam o que se possa imaginar em engenhosidade? Quando se vêem pontes vencendo abismos, quando se contemplam construções que parecem escalar os céus, quando se observa o arrojo do homem no anseio de vencer a enfermidade, reverenciamos mais uma vez a grandiosidade divina. Como Pai amoroso e bom, dotou seus filhos de sua própria essência. Por isso, o homem não tem limites para sua imaginação,
para sua criatividade, para a manifestação grandiosa de si mesmo. Filho de artista extraordinário, não poderia ser diferente. E se Deus coloca brilho nas estrelas, o homem ilumina a terra com as suas luzes. E enquanto Deus prossegue a criar mundos e mundos, neste universo em expansão em que nos movemos, o homem incansável sonha em vencer as distâncias e alcançar as estrelas. O que será mais belo do que reconhecer que Deus é amor infinito e dotou os seus filhos da própria essência de sua criatividade? Esta mensagem, que tem o título O que é mais belo, está no CD Momento Espírita, número 26. Agora vamos conversar com Lacordaire Abraham Fayad, psicoterapeuta transpessoal, presidente da Federação Espírita do Mato Grosso, sobre a cura espiritual da depressão. Lacordaire, é uma alegria muito grande para nós ter você neste programa. Obrigado, eu que agradeço. É comum confundir tristeza, melancolia com depressão. Qual é a diferença? O que é a depressão? A tristeza, a melancolia, é um estado passageiro, momentâneo da nossa alma. A depressão ela já está num nível mais profundo, porque muitas vezes nós trazemos conosco, fruto de um processo de situações do passado, de culpa, e que por não trabalharmos conosco amorosamente, isso reflete profundamente. Ninguém é depressivo. Nós temos um movimento depressivo, porque ninguém é doença, nós somos saúde. Então, por isso que a própria Organização Mundial de Saúde coloca que não existem doenças, existem doentes. Cada um de nós, com a nossa estrutura psíquica e emocional, com os reflexos que trazemos conosco de reencarnações anteriores, nós trazemos essas energias que vão estar gerando em nós a doença quando não trabalhadas amorosamente. E a depressão está nesse quadro, porque aqueles de nós que temos dificuldade de lidar com o passado e ficamos às vezes com um padrão mental, psíquico, da pós-ocupação. É como se eu quisesse tomar banho na mesma água do rio 2 vezes. Então eu fico às vezes focado naquilo que já aconteceu e não vejo que cada dia é uma página em branco, para que eu possa escrever algo novo ou reescrever aquilo que não ficou muito bem. Então o processo depressivo está muito ligado a essa estrutura mais profunda, de uma forma muitas vezes pessimista, negativista, que trazemos conosco. E ela então, em virtude desses padrões mentais, gera algumas alterações metabólicas, neuroquímicas conosco, e vai refletir no corpo, com dores, dores localizadas, que às vezes nós vamos ao médico, fazemos exames e não é localizado. Por quê? Porque ela está no nível ainda psíquico, emocional, no nível perispiritual, que ainda não refletiu a doença de uma forma mais acentuada no corpo físico. Portanto, a estrutura que gera a depressão, básico, é o nosso movimento de culpa. A dificuldade de se auto-perdoar, de se auto-amar. Então nós podemos dizer que todas as pessoas estão sujeitas à depressão? Todos nós, aqueles uns mais, outros menos, que trazemos conosco esse movimento interno, muitas vezes, da dificuldade de lidar com as nossas dificuldades, com as nossas experiências, desafios, com os nossos erros. Porque conforme diz Joana de Ângeles, o que é o erro? É uma experiência que está nos ensinando como fazer diferente. Aqueles de nós que temos uma estrutura de rigidez, de perfeccionismo, que temos uma dificuldade de perceber que o errar para nós está, como diz Piaget, a criança ela aprende por assimilação, quando ela cai, o próximo movimento dela, aquele tombo, de alguma forma vai auxiliá-la no seu reequilíbrio. Então o errar está para nós, assim como a criança cair para aprender a andar. Por isso que é muito importante nós estarmos buscando um trabalho de o autoconhecimento, conforme Allan Kardec pergunta aos bons espíritos,
na questão 919, pergunta, aliás, a Santo Agostinho, qual é a forma, um meio prático para que possamos estar resistindo ao mal e desenvolver o bem. Ele então coloca, conheça a ti mesmo. Então o básico para que nós possamos estar superando essas estruturas que trazemos conosco é o autoconhecimento. Então todos nós, nesse mundo de expiação e provas que nos encontramos, temos de alguma forma essas matrizes. Só que uns conseguem trabalhá-las melhor, fruto do autoconhecimento, que vai gerar o autodomínio. Porque a questão não é nós termos as nossas dificuldades, é eu saber que as tenho, eu as aceito como um processo, enquanto espírito ainda em aprendizado, e num movimento de sinceridade e de propósitos. Eu estou agora buscando trabalhar de forma amorosa, equilibrada, comigo mesmo, num trabalho de autoeducação ou de reeducação. E como já dizia Dom Bosco, educar é coisa do coração. E Kardec já nos diz, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Você já se referiu à culpa, mas quais seriam as principais causas da depressão? Principalmente o nosso movimento de culpa, o nosso movimento de rigidez. Porque muitas vezes quando eu fico num processo de autocobrança, autocrítica, autocensura comigo mesmo, eu então muitas vezes eu entro num movimento de autoabandono. E quando eu me entro no movimento de autoabandono, eu projeto conforme eu estou também diante da vida e diante de Deus. Então o movimento da culpa ele leva à depressão, porque o indivíduo depressivo, que está no movimento de depressão, no fundo, é um movimento de rigidez consigo mesmo. E muitas vezes nós não nos damos conta que a base da depressão também está na prepotência. Porque eu entro muitas vezes num movimento de inadequação com a própria vida. Eu quero que a vida se adeque ao meu jeito. E sem que eu perceba, no nível ainda subconsciente, pela ausência do autoconhecimento, e aí nós vamos entender porque que Jesus coloca, conheça a verdade vos libertará, e a verdade ela é além do certo e errado, porque o certo e errado é territorial. Então, quando nós conhecemos a nossa verdade, enquanto a nossa natureza espiritual, que fomos criados simples, ignorantes, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, eu entro num padrão de aprendiz da vida. Quando não, no movimento de rigidez, eu entro numa postura de pseudo-mestre, porque quem não erra é o mestre. E o mestre ele passou pelo processo de aprendiz. Então, muitas vezes, o processo da depressão está também, muitas vezes, ligado ao nosso processo de rigidez conosco mesmo. E confundindo as minhas atitudes, o que eu cometi, o que eu fiz, com o ser que nós somos. Porque nós somos a semelhança de um diamante de Deus. Quando você joga o diamante na lama, ele não deixa de ser diamante. Então, quando nós temos atitudes que deixam a desejar, nós não deixamos a nossa essência amorosa. E nesse sentido, Lacordaire, o Espiritismo nos ajuda a entender, a vencer a depressão? Sim, profundamente. Porque a partir do momento que eu busco me entender melhor, e Allan Kardec, quando vai caracterizar a doutrina espírita, ele já afirma, ela é uma ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Então a doutrina espírita, ela vem nos ajudar profundamente, porque ela vem estar me ajudando a esclarecer o que é que eu estou sentindo, o porquê que eu estou aqui, qual é a razão pela qual nós fomos criados, nos mostrando que nós somos arquitetos da nossa felicidade ou da nossa desdita, dependendo da nossa conduta. Então ele vem estar nos ajudando a entender e compreender melhor a nossa natureza e nos dando uma estrutura interna para que nós possamos nos humildar diante das leis divinas. Por isso que na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, Deus criou espíritos bons e espíritos maus? E que os espíritos respondem que fomos criados simples e ignorantes, e simplicidade é desprovido dessa complexidade que hoje nós trazemos, e a ignorância é desprovida do conhecimento. Então, à medida que nós
vamos nos esclarecendo, e nós temos 3 níveis de ignorância. A ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Então, muitas vezes, nós até conhecemos, mas eu ainda não trouxe para mim, na minha intimidade, de forma prática, aquilo que eu estou conhecendo. Então, a doutrina espírita, ela não é somente do conhecimento cognitivo, do conhecimento que vai estar somente atendendo os nossos sentidos. O convite da doutrina espírita é que eu possa digerir, que eu possa me familiarizar com este conhecimento e aplicar primeiro comigo mesmo, porque eu sou o arquiteto da minha própria vida, da minha própria felicidade. Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou para nós mesmos. Então, nós vamos perceber que nós, enquanto espíritos imortais, nós somos uma dádiva, mas enquanto evolução é uma conquista. Por isso que, ainda complementando na questão 115, os bons espíritos então respondem, a cada um foi dada uma missão. Então, nós vamos perceber a missão pessoal. E à medida que nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo pela lei de sociedade, pela lei de fraternidade, nós vamos também colaborar, vamos ser colaborador com a divindade, despertando naqueles que gravitam em torno da nossa vida a mesma vontade, o mesmo desejo de evolução. Então, o antídoto da depressão, acima de tudo, é essa busca do autoconhecimento que a doutrina espírita nos oferece, porque ela vem reviver o Evangelho de Jesus, em espírito e verdade. E Jesus, nós vamos perceber que a todo momento o foco da fala de Jesus, amorosamente, era sempre na nossa essência. Vós sois deuses, vós sois o sal da vida, vós sois luzes, que brilhe a vossa luz. Então a depressão também, ela tem um quê do nosso egocentrismo. E Joana então diz assim, porque ela nos leva à solidão. Então só tem realmente solidão quem não é solidário. Então é muito importante nós, além de nos auto-percebermos como ser responsável pela nossa evolução, nós também desenvolvemos conosco o espírito de solidariedade, a forma de devolvermos amorosamente o que a vida investe em nós. E o tratamento, propriamente dito, da depressão, como é esse tratamento? Acima de tudo, a depressão ela tem vários níveis, um nível leve, médio e um nível mais profundo. Aqueles que estamos no nível médio ou no nível leve, muitas vezes somos aqueles que temos algumas situações do nosso dia a dia meio comprometidos ainda, que às vezes nós já estamos num certo desânimo, numa certa apatia diante da vida, diante das situações, diante das pessoas. Então, paralelamente, nós poderemos estar também buscando uma ajuda medicamentosa. Quando nós vamos a um psiquiatra, nunca fazer automedicação. Ele vai estar buscando perceber o nosso movimento interno, psiquicamente, e entrar com algum medicamento neuroquímico, auxiliando a mudança metabólica do nosso organismo. Porque quando nós pensamos, o nosso pensamento ele manda uma mensagem psiquicamente para o nosso cérebro, e essa mensagem, dependendo de como ela é realmente entendida, ela vai estar fazendo também uma mudança neuroquímica. No caso depressivo, normalmente nós temos conosco uns pensamentos, uma estrutura de pensamento ou de crenças limitadoras. Eu fico naquela, veja, nada está dando certo. O que vai ser o meu amanhã? Então isso nos leva a uma apatia diante da vida. E a terapia espírita, que é o trabalho do passe, o trabalho de você estar buscando a evangelização, a busca do evangelho, das palestras, é fundamental. As leituras edificantes, a água fluidificada, o passe. Como já diz Emmanuel, o que é o passe? É uma transmissão de fluidos psicossomáticos. Então, no momento em que a pessoa que está no movimento depressivo vai até a casa espírita e ela vai para a terapia do passe, naturalmente, naquele momento, os bons espíritos vão envolvê-la psiquicamente, energeticamente, perispiritualmente, a estimulando a uma mudança de padrão mental.
É como se o passe criasse em torno da pessoa, fluidicamente, uma rede de proteção momentânea, para que ela possa entrar num processo de autoconsciência, porque é o que diz Joana de Ângeles naquele livrinho Filho de Deus. Todos nós trazemos um Cristo interno, aguardando a oportunidade para se manifestar. A cura da depressão implica em mudança de hábitos, não é, Lacordaire? Sim, é verdade. Porque ninguém é doente. Conforme a própria Organização Mundial de Saúde, nós temos uma estrutura mental, psíquica, que nos leva à doença. O que é a doença? A doença nada mais é do que um desarranjo mental do próprio espírito, que é o ser pensante, que vai estar agora nesse desarranjo mental. Ele gera também uma desarmonia energética no nível perispiritual, que vai refletir no corpo físico. Então, se eu, paralelamente ao atendimento medicamentoso, eu também busco um trabalho, também de uma ajuda psicoterápica com um profissional na área da psicologia, para que eu possa entender a minha estrutura mental, porque muitos de nós trazemos alguns traumas da infância. Joana de Ângeles trata muito bem no livro Amor, Imbatível Amor, no que ela diz dos resíduos da infância. Então, muitas vezes, situações traumáticas, nós temos dificuldade de deixar passar, porque enquanto fato isso já aconteceu. Mas o nosso psiquismo, ele não distingue o que é real, o que é virtual. Quando nós estamos assistindo um filme, ninguém fica pensando, não, isso é um filme. Chega um momento que nós vivenciamos aquele filme ou aquela novela como sendo uma realidade. Da mesma forma é dentro de nós. Então, muito dos nossos traumas, dos nossos conflitos da infância, pode também gerar um processo depressivo. Então, é muito importante nós também estarmos buscando uma ajuda de um profissional na área da psicoterapia, da psicopedagogia, enfim, estarmos, no caso, quando é da criança, né, nos ajudando a fazer essa travessia desses traumas. E o trabalho da terapia espírita. E a oração? Fundamental. A oração, diz Emmanuel, que ela é o interfone que nos liga ao Criador. E através dos laços invisíveis do pensamento ele nos responde, nos atendendo e nos ajudando a uma mudança de comportamento. A oração ela é fundamental. Aí nós podemos perceber que o exemplo maior é Jesus. Ele, diante de situações que ele realmente, passando as lições sublimes do amor e da dedicação ao próximo, nos seus momentos, nos intervalos das orações, dessas situações, Jesus foi visto orando. Então a oração ela é fundamental. Diz Emmanuel que a oração ela é o hino vibrante do universo. Ora o verme debaixo do solo, o homem e a mulher no solo e o Pai nas galáxias. Então ele mostra que a oração ela tem um fator fundamental como equilíbrio e harmonia. Ele diz que o vai e vem das águas do mar, no controle das marés, é o mar orando. Quando nós colocamos o vegetal na sombra, no fenômeno do fototropismo, da fototaxia, que ele vai na busca do sol, é o vegetal orando. Aquela mãe que está ali pensando, meu Deus, que remédio eu dou para o meu filho? Naquele momento ela está orando. Então nós vamos perceber que a oração é tão importante que Allan Kardec reserva os 2 últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, nos falando da importância do pensamento, nos falando da oração. Então ela é realmente um grande remédio, um antídoto para todos os nossos males. Lacordaire, nós agradecemos a sua participação, com certeza nos auxiliará muito. Nós agradecemos a todos os telespectadores que mais uma vez estiveram conosco. Lembramos que este e outros programas também poderão ser assistidos através do site amemmaringá.com.br. Desejamos a todos muita paz.